E o Papa Francisco orou na manhã de ontem pelos familiares e pelas vítimas do acidente aéreo que aconteceu na tarde de sexta-feira lá em Vinhedo. Abre aspas para o que disse o Papa Francisco. Ele estava aquela tradicional bênção de domingo na cidade do Vaticano. Tinha uma multidão em frente à Praça de São Pedro. E ele disse, entre as palavras, né, abre aspas para ele, ele disse: rezemos também pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil. Em nota, o Vaticano destacou, baseado em informações da empresa que operava a aeronave, que entre as vítimas havia 4 pessoas com dupla cidadania, 3 da Venezuela e uma cidadã de Portugal. O Vaticano lembrou ainda que este acidente foi o mais grave no país desde o ocorrido em 2007. Na ocasião, a aeronave da empresa TAM Linhas Aéreas não conseguiu pousar na pista do aeroporto de Congonhas e explodiu ao bater no prédio da TAM Express. Nesse acidente morreram 199 pessoas. O Brasil ainda muito doído com esse acidente da Voipés na sexta-feira, Paulo. 62 vidas perdidas, um acidente ainda que surpreende pelo seu ineditismo, né? O chamado parafuso chato, a manobra realizada pelo piloto do ATR-42 antes da queda, que deixa muitas dúvidas, mais perguntas do que respostas. Agora a caixa preta tem que ser analisada. O CENIPA já está com os áudios da caixa preta, as gravações, as últimas conversas com a rede de controle, com a torre de controle, perdão, e entender realmente se foi falha humana, se foi falha mecânica, se foi uma soma de fatores. Especialistas, inclusive, com opiniões divididas com relação à causa do acidente, né, Paulo? Muito cedo ainda para julgar. Eu tenho uma coisa comigo, Lucas, como profissional de comunicação. Eu odeio especular essas coisas porque, primeiro, não tenho conhecimento algum para poder fazer a especulação. Segundo, eu acho que fica se aproveitando muito para ficar criando teorias. E aí eu estava acompanhando os sites, os portais, e é uma criação de teorias, de fatos, de especulações. E aí pouco importa, sabe? O resultado oficial deve ser fruto de uma perícia e de uma investigação. Pouco importa o que os especialistas pensem ou não. Essa é a minha opinião. Eu acho que essas coisas têm que ser tratadas no âmbito da investigação técnica, depois da investigação técnica revelado, e sem essa busca de culpados, sabe? A companhia aérea tem a sua responsabilidade, que ela seja punida pela responsabilidade. Especula-se que o avião tinha sido levado para uma manutenção de emergência, depois de danos na estrutura, já, por exemplo, depoimentos aí que estão sendo divulgados de profissionais, ex-profissionais e profissionais da companhia que diziam que estavam trabalhando sobre estresse. Tudo bem, tudo isso tem que ser compreendido no âmbito da investigação técnica. É muita especulação em cima de um tema que boa parte dos que estão especulando não tem domínio. E aí é uma coisa complicada, porque nós vamos continuar viajando de avião, nós vamos continuar indo para os aeroportos. E aí a gente tem que ter o esclarecimento técnico para a compreensão de que responsabilidades tem, por exemplo, uma companhia aérea no Brasil. Mas nesse momento, Paulo, eu acho que, como aconteceu em outros acidentes, o caso do Marília Mendonça também notável nisso, é que a pergunta que não quer calar é o que aconteceu, o que se deu. E aí se analisa realmente todos os pontos. Tem aquela questão da formação do gelo na asa, tem a questão da aeronave do modelo ATR-42, era um modelo francês, uma aeronave de origem, fabricação francesa, mais de 14 anos de voo, né, de uso, e essa questão das manutenções pendentes é algo a se investigar. Vídeos que circulavam pelas redes sociais antes da queda do avião, de outros voos com essa aeronave, mostrando uma situação um pouco complicada do avião, de manutenção, dentro mesmo, da estrutura, entender realmente o que se deu com o piloto no momento da queda, por que não fez as manobras necessárias, por que não acionou os equipamentos necessários, aquele parafuso chato mesmo, o ineditismo da manobra da queda do avião caindo, daquela forma. Os especialistas também falam que não é uma manobra normal, parece que se perdeu completamente o controle da aeronave. E, como eu disse, reforço, inclusive os especialistas muito reticentes em cravar o motivo nesse momento. Porque se fala, né, que avião não cai por um motivo só, por um objetivo só, por uma causa só. É entender realmente o que aconteceu e sim tratar com seriedade o caso, tratar com seriedade a investigação e celeridade essa investigação, porque são 62 vidas perdidas, né? E entender realmente o que se deu no caso desse acidente em Vinhedo, para que outros acidentes do tipo não aconteçam e outras ocorrências do tipo não aconteçam. E não, concordo com o Paulo, não é se colocar em xeque agora
o modelo ATR-42 não, porque esse avião não é seguro, não é assim que funciona. E nenhum de nós tem, nenhum de nós tem capacidade. Especialista em aviação, você não é especialista em aviação. E até os especialistas, e aí eu vou ser um pouco mais duro, mais crítico, até os especialistas ficam começando a ganhar 15 minutos de fama. Vão para a televisão, para a rádio, para ficar falando. Sabe, eu tenho uma resistência minha. É que nem acontece acidente, fica uma especulação danada. Espera, todo acidente tem uma explicação, os peritos vão se debruçar sobre essa questão. Daqui a pouquinho o CENIPA vai divulgar algumas outras coisas. Os peritos da investigação policial, da Polícia Civil Paulo, de São Paulo e também daqui a vão. pouco também é um pouco precipitado. Isso leva tempo, sabe? As investigações de Marília Mendonça levaram mais de 6 meses. Mas é assim mesmo.